Questões sobre mecânica. O controle de temperatura do motor é realizado pelo sistema de controle de temperatura do motor. Na letra A diz resfriamento ou arrefecimento. O nome técnico que você vai encontrar desse controle de temperatura é esse aqui, ó, arrefecimento. Mas será que resfriamento também vale? Vamos ler as outras alternativas, porque na dúvida é bom a gente analisar todas, né? Mas aqui está ok, arrefecimento. Carburação e ventilação forçada. Se existe um sistema no veículo que chama ventilação forçada, eu desconheço. Acredito que não tenha não, tá? E carburação é um sistema é um componente, né, do sistema de alimentação, mas um sistema bem antigo. Tá? Há muito tempo que o veículo deixou de ter sistema de carburação e passou para injeção. Não tem nada a ver com temperatura também, está lá no sistema de alimentação. Aqui é controle de temperatura, alimentação é que lida com combustível, outra coisa totalmente distinta. Ventilação forçada, de novo, ó, aparecendo essa ventilação forçada aí. E freio, que não tem nada a ver com controle de temperatura do motor, né? Velas, que são aquelas que vão provocar o centelhamento lá dentro da câmara de combustão, dentro do motor, elas provocam centelhamento para o combustível ser queimado. Se a vela contribui de alguma forma no que diz respeito à temperatura, para elevar a temperatura do motor, né? Porque ela provoca o centelhamento lá para explodir o combustível, queimar o combustível, vai aquecer. Absolutamente não. E ventilação circulante. De novo, vem esse com esse lance de ventilação. Ventilação forçada, ventilação circulante. Sinceramente, é a primeira vez que eu me deparo com esse tipo de termo. Ventilação forçada e ventilação circulante. Nunca nem vi. A resposta é essa aqui mesmo, tá? O nome técnico é arrefecimento, que arrefece, controla a temperatura. Não é certo nem dizer que baixa, que esfria a temperatura, a água no sistema. Não é correto dizer que esfria, manda água fria, não. Ele baixa a temperatura, sim, mas ele não chega a esfriar, não. Esse motor ele trabalha ali em torno de 90 graus, é bem quente. Isso aqui é a temperatura ideal para o motor. Todavia, quando começa a passar disso, o sistema de arrefecimento começa a trabalhar para controlar essa temperatura, não deixar ela passar disso. Tá? Então, resfriamento ou arrefecimento é a resposta certa. Mais um sobre mecânica. O sistema de arrefecimento do motor pode ser a água e ar, ou todas as alternativas estão corretas. Arrefecimento é o que controla, deixa eu fazer uma setinha direita aqui, né? É o que controla, ó, controla a temperatura do motor. O motor, ele trabalha adequadamente quando ele está nisso aqui, ó, 90 graus Celsius. Se está menos que isso, ele consome muito combustível. Caso você não saiba disso, tá? O motor trabalhando em temperatura abaixo do normal, ele consome combustível, porque a aceleração lenta dele requer mais combustível para o motor não morrer, e isso faz consumir mais combustível. É o que acontecia com os carros que tinham, ainda tem, né? Tem muitos carros antigos que tem o sistema de afogador. Quando o motor está frio, a gente aciona o afogador para jogar mais combustível, então o motor não apagar. Só que hoje é tudo feito eletronicamente, então a gente não percebe. O motor está frio, ou seja, está abaixo da temperatura ideal. O sistema eletrônico aciona um afogador, jogando mais combustível, por isso que temperatura abaixo de 90, que é o ideal, consome mais combustível. Todavia, se passar disso, também pode ocasionar problemas para o motor, né? Derretimento de juntas ali do cabeçote, uma série de problemas. Então não pode passar disso também. E quem controla essa temperatura é o sistema de arrefecimento. Ele é a água, sim. Tanto que você abre o capô do veículo ali, você tem o recipiente para você colocar água. Que essa água vai para o radiador e troca a água com o motor. Radiador e motor, né? Ele pode ser ar também. No caso da motocicleta é só ar. Até existe motocicleta com arrefecimento a fluido também. Mas a ar é o padrão. Você não tem na motocicleta aquele recipiente onde você chega e coloca água para trocar água, radiador e motor. Eu estou falando no padrão, tá, gente? Existe também moto com sistema de arrefecimento a fluido, tá? Mas a moto é só o ar mesmo. O vento vai passando naqueles frisos, aquelas aletas do motor e vai controlando a temperatura. Então aqui está ok, aqui está ok. Água e ar. Também, os automóveis utilizam o sistema água e ar. Tem a água circulando e o ar passando também pelo radiador. A resposta, obviamente, todas as respostas estão corretas.
Dica para vocês, em 80% das vezes que aparecesse todas aqui, todas estão corretas ou todas estão incorretas, não importa se é correto ou incorreto, mas apareceu todas numa das alternativas, é 80% de chance de ser essa a resposta, tá? Eu disse 80%. Anote o macete aí. Óbvio que numa ou noutra situação pode acontecer de cair dentro daqueles 20% que não foram compreendidos aqui. Então não vou usar o macete porque ele não é confiável. É confiável, ele é 80% confiável. Tá? Isso é para quando você não sabe a resposta. Você quer chutar, chuta com técnica. 80% de chance de acertar usando esse macete aqui. Questão sobre normas de circulação. O CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, define refúgio como... O que é um refúgio, segundo o Código de Trânsito Brasileiro? Se você for lá no Código de Trânsito Brasileiro, você pode digitar no Google aí, CTB Planalto. Primeiro link que aparece, você clica. Você vai lá no finalzinho, nas últimas páginas desse CTB, você vai encontrar lá o anexo 1. Anexo 1, que trata de conceitos e definições. Por isso que aqui está falando define. Ele define refúgio como o quê? E aí você vai ver que tem ordem alfabética. Lá fala tudo. Vai falar o que é via, o que é pista, o que é faixa, o que é calçado, o que é passeio. E lá fala o que é refúgio também. Então o CTB, lá no anexo 1 dele, define refúgio como o quê? Parte da via, devidamente sinalizada e protegida, destinada ao uso de pedestres durante a travessia da mesma. Da mesma o quê? Da via, né? Está remetendo aqui a via. Faz todo sentido. O refúgio é um lugar de ficar refugiado, um lugar de ficar seguro. Parte da via, devidamente sinalizada e protegida, destinada ao uso de pedestres durante a travessia da mesma. Ok. Essa aqui é a definição de refúgio lá no CTB. E como é que eu faço para saber, professor? Tem que decorar? Muitas das vezes, você analisando calmamente o que está escrito aqui, você consegue ver se faz sentido ou não. Tá? Mas decorar realmente é complicado, porque o anexo 1 lá é grande. Tem mais de 100 termos lá. Vamos ver a letra B. Movimento de inversão total de sentido. O que é inversão total de sentido? Sentido é para onde eu estou indo. Inverter totalmente o sentido quer dizer voltar totalmente. Essa inversão total de sentido tem outro nome lá no anexo 1, chama-se retorno. Retorno. Existe o virar à direita, virar à esquerda, que é a conversão à direita, conversão à direita, que é um movimento em ângulo. Agora, a inversão total é o retornar, é o retorno. Estava indo e retornou, voltou. Então não é, tá? A definição aqui de refúgio. Letra C, passagem de um veículo de uma faixa demarcada para outra. Se o veículo sai de uma faixa e vai para outra, aconteceu o que aqui? Uma mudança ou transposição, mudança ou transposição de faixa. Essa é a definição de mudança ou transposição de faixa, que está aqui na letra C, e não de refúgio. Está vendo como é que eu já vou trazendo para vocês? Tudo isso aqui tem lá no anexo 1, só que cada um tem um nome. A letra B é retorno, a letra C é mudança ou transposição de faixa. A letra D, movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. Isso aqui é o conceito de trânsito. Trânsito. Vai lá no anexo 1 e procura trânsito. Lá você vai ver movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. Também não é a resposta. O conceito de refúgio é exatamente o que está na letra A aqui. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre mecânica. O distribuidor faz parte do sistema distribuidor. Bom, o próprio nome dele já nos induz a entender que ele... Qual que é a função desse dispositivo aqui? Distribui. Distribui o quê? Energia elétrica.
Para onde? Para as velas de ignição que vão provocar o centelhamento lá dentro da câmara de combustão e queimar o combustível. Falei grego, né? Assusta não, mecânica é assim mesmo. O distribuidor, como ele distribui energia elétrica, ele faz parte do sistema elétrico. Beleza? Ficou fácil aí, né? Questão sobre normas de circulação. O embarque e desembarque de passageiros deve ocorrer sempre, na letra A diz, pelo lado do condutor. Na letra B fala pelo lado da calçada. Na letra C fala junto ao meio-fio, e aqui deveria ter um hífen, no canteiro central. Então quer dizer que eu vou encostar o carro lá junto ao canteiro central e vou desembarcar as pessoas. O que você acha? Ou de qualquer lado da via, desde que bem estacionada. Esse qualquer é uma casca de banana. Quem estuda comigo sabe quais são as cascas de banana. A gente ensina isso nos nossos cursos. E quando aparece uma casca de banana numa alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa, errada. E nesse caso aqui, é falsa, é errada. Então, para quem bateu o olho na questão e não sabe a resposta, pelo menos na D ele não iria, porque ele sabe que a chance disso aqui ser errado é de 90%. Então já elimina logo a D. Se tiver que chutar, ele chuta em A, B e C, aumenta aí a chance de acerto no chute, né? Esse lance de estacionar junto a canteiro central aqui, isso não é boa ideia não, né? O que você acha? Imagina o carro lá no trânsito, em vez dele ir para o lado da calçada, ele deixar o passageiro, ele para no meio da rua, no canteiro central. Acho que a ideia é boa? Não, né? Então já eliminaria também essa letra C. E nesse momento, se tivesse que chutar, chutaria entre A ou B. A sua chance de acerto já aumenta para 50%, tá vendo? Até para chutar tem que ter estratégia. As questões a gente faz assim, eliminando alternativas. E aí, o que vocês acham? Os passageiros devem descer pelo lado do condutor ou pelo lado da calçada? Qual que é mais seguro? O condutor desce pelo lado da rua. Não é? Imagina o carro encostando, o condutor desce pelo lado da rua. E os passageiros devem descer pelo lado da calçada, obviamente. Letra B de bola. Questão sobre normas de circulação. Marque a alternativa verdadeira. Todos os ocupantes do veículo devem desembarcar pelo lado da calçada. Veja bem, aqui falou ocupantes. Se fosse todos os passageiros devem desembarcar pelo lado da calçada, a alternativa estaria certa, seria verdadeira. Só que aqui falou ocupantes. O motorista é um ocupante do veículo. E aí quando fala todos os ocupantes, quer dizer que o motorista também vai ter que desembarcar pelo lado da calçada? Ele não pode abrir a porta e sair pelo lado da rua? O motorista pode. Os passageiros, sim, tem que desembarcar pelo lado da calçada, mas o motorista não. Então, cuidado. O que o Detran fez aqui? Ele fez uma pegadinha. Ele pegou um texto correto e substituiu a palavra passageiros por ocupantes e fez você errar. Então, não são todos os ocupantes, são todos os passageiros. O condutor é um ocupante do veículo também, ele está ocupando um lugar ali e ele pode descer pelo lado da rua, ele não precisa descer pelo lado da calçada. Então, a letra A é falsa. Eu estou procurando a verdadeira. Crianças menores de 10 anos nunca podem ser transportadas no banco dianteiro. Está vendo esse nunca aqui? Isso aqui é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe quais são as cascas de banana. Tem umas 20 palavras, 20 e poucas aí, que eu classifico como casca de banana. Sempre que essas palavras aparecem, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E aí, meu amigo, não que seja 100% da chance dela ser falsa, mas 90% é uma chance muito grande. Se eu tivesse que chutar aqui, eu diria que ela é falsa. E eu estou procurando a verdadeira. E realmente ela é falsa. Porque em alguns casos, crianças menores de 10 anos podem ir no banco dianteiro. Tem alguns casos que podem. Não vou entrar no mérito aqui agora, porque não é o que a pergunta está pedindo, tá? Para ser transportado em motocicleta, o passageiro precisa ter pelo menos 10 anos de idade. Isso aqui é verdade. Eu estou procurando a verdadeira, então aqui está certo. Mas não tem que ter mais de 10 anos, professor? Talvez o código até fale mais de 10 anos. Mas por quê? Porque no dia que a pessoa faz 10 anos, ela já tem mais de 10 anos. Ela já tem 10 anos e 1 minuto, 10 anos e 1 hora, 10 anos e 10 horas.
Amanhã é 10 anos e um dia. Então, no dia que ela faz 10 anos, ela já tem mais de 10 anos. Por isso que o código talvez possa falar que tem que ser maior de 10 anos, tá? Mas quando fala pelo menos 10 anos, você vai entender que com 10 anos de idade já está ok. Ela já pode ser transportada na motocicleta e é assim mesmo, tá? Na letra D, em estradas de roça, nem precisava colocar de roça, né? Porque estrada é uma via rural, sem pavimentação, não tem asfalto. Quem estudou as classificações de vias sabe que nas vias rurais, que são as de roça, tem rodovia e tem estrada. A rodovia tem asfalto, a estrada não tem. Então, o que deu para entender, né? Colocou estrada de roça para ficar bem claro, para você entender que é aquela rural não pavimentada, não tem asfalto. Nessas estradas de roça, é permitido viajar sem cinto de segurança quando você estiver no banco traseiro. Isso é verdade ou falso? É falso. Não importa se você está na roça, se você está na estrada, se você está na rodovia, se você está no banco de trás, se você está no banco da frente, não importa. Entrou no carro, vai colocar o veículo em movimento, todo mundo tem que estar usando o cinto de segurança em qualquer via aberta à circulação pública. Então é falsa, a única verdadeira aqui é a letra C. Questão sobre primeiros socorros. O recurso utilizado para imobilizar o pescoço quando há suspeita de fratura na coluna é bandagem, garrote, colar cervical ou torniquete. Olha, vamos começar por cima aqui, a bandagem. A bandagem é aquela faixa, atadura, tem gente que chama de atadura. Já viu uma múmia? Uma múmia ela é toda envolvida, toda enrolada em bandagem, não é? Quer dizer, aquilo que eles usam para mumificar, para enrolar a múmia, é que é bandagem. Ok? Lembrou agora? Não é o caso, a gente não vai colocar bandagem no pescoço de ninguém porque teve uma fratura na coluna. Então tá fora. O garrote, que a depender da interpretação, pode ser considerado até um boi, né? Uma novilha. Novilha é uma vaca jovem, né? Ainda é moça. Enquanto o garrote é um boi jovem. Mas não é nesse sentido, não. Esse garrote aqui é de garroteamento. Quando você vai tirar sangue para fazer exame de sangue, eles usam um garrote. Só que é um garrote de borracha, né? Eles amarram a borrachinha aqui no seu braço, aquilo prende a circulação sanguínea, a sua artéria dilata, artéria não, a veia, né? Dilata. E então a pessoa que vai fazer a coleta do sangue, ele tira o sangue. Aquilo é garrote. Entendeu o que é, né? Ele não usa aquilo no pescoço dos outros, não. O torniquete é um garrote aprimorado. Inclusive, é bom que você guarde isso aí, que o torniquete existe, pode ser usado por profissionais, mas por amadores não. É um garrote aprimorado. Ele tem uma torneirinha ali, uma haste que vai permitindo você apertar aquilo como se fosse uma torneira, para conter totalmente o sangramento ali. Não é, você não vai botar isso no pescoço de ninguém. E olha, a questão é tão simples que quando fala pescoço, já logo traz aqui, ó, colar. Independentemente do colar. Colar a gente usa no pescoço, não é? Aqui está falando que é um colar cervical. Por que ele chama colar cervical? Porque ele fica na região chamada cervical da nossa coluna. Nossa coluna ela é dividida em 5 regiões, se eu não me engano. Tem lombar, tem dorsal, tem cervical. São 5 regiões. E a região cervical é a do pescoço. Então, colar, pescoço, tudo a ver. Cervical, que é justamente a região do pescoço. Colar cervical é o nome do recurso, dispositivo utilizado para imobilizar o pescoço quando há uma suspeita de fratura na coluna. Questão sobre primeiros socorros. O choque hipovolêmico, mais comum em sinistrados de trânsito, é provocado por quê? Então aqui, antes de começar a analisar a questão, muita gente ia fazer relação desse choque aqui com esse choque aqui e ia dar a letra A como resposta, mas não é. O choque hipovolêmico não tem nada a ver com choque elétrico. Nada a ver. Nada. Não tem nem relação com eletricidade. Então você já pode eliminar isso aqui, tá? Para ajudar vocês, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir esse hipovolêmico, que é uma palavra bem estranha, em 2 partes. Eu vou dividir ela aqui, ó. Nesse ponto que eu vou dividir ela. Ó. Volêmico vem de volume. Volume, quantidade, tá bom? Vamos botar um barra quantidade. Que aí você pode printar a tela aí depois e guardar isso. E o hipo, esse hipo aqui, ó, vou escrever aqui, ó, hipo, é um prefixo
utilizado para baixo ou pouco. Toda vez que você vê esse hipo antes de alguma palavra, ela está na mesma palavra, né? Só que ela é um prefixo. Significa baixo, pouco. Se fosse iso, que também é um prefixo, isovolêmico, significa igual ou ok, tá tudo certo. Se fosse hiper seria maior, muito, beleza? Para cima, hiper. Tá vendo? São prefixos. Isso é bom a gente aprender essas palavras, esses macetes da nossa língua portuguesa, né? Então, baixo, que é o hipo, volume ou baixa quantidade. E aí, quando a gente sabe que baixa ou pouco volume ou baixa ou pouca quantidade, a gente relaciona com isso aqui, ó, perda de sangue. Perdeu sangue, o que aconteceu? Diminuiu o volume, diminuiu a quantidade de sangue. Essa é a resposta, viu? O abalo emocional não tem nada a ver com choque hipovolêmico, o ataque cardíaco também não. Choque hipovolêmico, baixo, volêmico, volume, quantidade de quê? De sangue. Guardem isso, tá? Choque hipovolêmico é por baixo volume de sangue. Perdeu sangue, hemorragia abundante, está perdendo sangue. Aí a pessoa entra em choque, estado de choque, não choque elétrico, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Letra D aí é a resposta. Questão sobre direção defensiva. O estudo para aprimoramento dos veículos, a fim de torná-los mais confortáveis e seguros, denomina-se, poderia ser substituído por se chama, que aí fica numa linguagem bem popular, né? Se chama. Como é que chama esse estudo aqui, ó? Que visa tornar os veículos mais confortáveis e seguros. Esse aqui é o nome, ó, ergonomia. Guarde isso. Professor, que palavra difícil? Pois é, mas justamente por ser difícil que a gente guarda com facilidade. Se você falar que seu nome é Maria ou que é João, eu vou esquecer rapidamente. Agora, se você falar que seu nome é Abucacir, nunca mais eu vou esquecer. Naziazeno, nunca mais eu vou esquecer. Nome estranho, tá vendo? Não dá para esquecer. Agora, Maria e José é muito comum. Então, se é um nome estranho, é mais fácil guardar ainda. Guarde isso, tá? Ergonomia. Tem muita gente que iria aqui, autonomia, porque ele sabe que é alguma coisa com nomia e esse auto que tem a ver com automóvel, então muita gente iria aqui, mas não é. Cuidado, isso é uma pegadinha, tá? Ergometria, nem sei se existe, e geometria, vocês conhecem, que já estudaram isso na escola, né? Então tá fora. O nome desse estudo que visa aprimorar os veículos a fim de oferecer mais conforto e mais segurança é a ergonomia, letra D. Isso é questão muito comum em prova. Questão sobre processo de habilitação. O exame toxicológico, aquele que é realizado para ver se o condutor fez uso de substância proibida nos últimos 90 dias. Ele é obrigatório para condutores habilitados nas categorias A, B, C, D ou E? Não. É só da categoria C para frente, tá? A não, B não. Então aqui está fora. Categoria C, D e E. Opa, agora está certo aqui, hein? Somente, mas veio acompanhado aqui de um somente. Qual que é o problema do somente? Somente é casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que casca de banana tem 90% de chance da alternativa ser falsa. Vamos ver se ela é falsa mesmo. C, D ou E é somente para quem exerce atividade remunerada. E-A-R. E-A-R. Pode ser que na sua prova, ao invés de vir escrito bonitinho, exerce atividade remunerada, caia só o EAR. Será que você vai saber o que é? Esse exerce atividade remunerada é o motorista profissional. O caminhoneiro, o motorista do ônibus, o taxista, o motoboy. Só que nesse caso aqui, o taxista e o motoboy não entra porque é só de C para frente, ó, C, D ou E. E veja bem, o toxicológico ele não é obrigatório somente para quem exerce atividade remunerada não, tá? Esse somente aqui fez a alternativa ficar falsa. C, D ou E, beleza. Independentemente de exercer atividade remunerada. Olha que interessante, a letra B falou que C, D e E tem que fazer toxicológico, mas somente se exercer atividade remunerada. A letra C diz que o C, D e E tem que fazer toxicológico, independentemente se ele exerce atividade remunerada ou não. Você percebeu que a B e a C são confrontantes? Uma está dizendo que é e a outra está dizendo que não é?
Eu chamo isso de alternativas brigonas. Quando você perceber na sua prova que duas alternativas são brigonas, uma falando que é e a outra falando que não é, você já pode chegar e fazer o seguinte, você elimina todas as outras alternativas, porque você sabe que a resposta vai ser uma das duas brigonas. Sempre que existir alternativas brigonas na sua prova, na sua questão, a resposta obrigatoriamente tem que ser uma das duas que estão brigando. Se a B está brigando com a C, a resposta é B ou C. Não tem como ser A nem D. Isso é um macetaço, anotem isso. Tá? Como a gente já sabe que não é somente para quem exerce atividade remunerada, que eu acabei de falar, a resposta é C. E aqui na letra D ainda tem uma casca de banana, né? Aqui, ó, 90% dela ser falsa, já eliminaria ela de qualquer maneira mesmo. Viu como é que funciona? Bora mandar macete para ajudar a passar nessa prova aí, hein?